Bom, pessoal, meu nome é Edson Alves, sou mestre em artes marciais, especificamente Hapkido, ministro aula de defesa pessoal, sou fundador do núcleo marcial Mestre Edson Alves, dou aula em centro de formação e treinamento para vigilante, sou reconhecido aí, enfim, algumas pessoas me conhecem já, outras nem tanto. Normalmente eu escrevo as minhas reflexões na rede social. Algumas pessoas compartilham, outras pessoas gostam, outras pessoas não gostam, mas normal, porque a vida é isso, é ação, reação, consequência. Graças a Deus ninguém gosta da mesma coisa, né? O que seria do azul se todo mundo gostasse do verde ou do amarelo, enfim. Gostaria de fazer algumas observações no que eu estou vendo no decorrer desses dias aí. Uma coisa importante para nós aí é o seguinte: independente de raça, independente da religião, independente da opção sexual, somos todos seres humanos. Somos todos irmãos, independente de qualquer coisa, independente de opiniões, devemos aprender a respeitar. Respeitar as opiniões, porque é através das opiniões que nós vamos chegar a um denominador comum e poder crescer. Bom, é assim que eu penso, é assim que eu acredito que nós possamos chegar a algum lugar. Pois bem, tivemos aí diversas situações, tanto na África quanto na Europa, né? Nigéria, entre outros países da África, a França agora. Mas pessoal, vamos falar um pouquinho do Brasil. Não que o Brasil seja mais importante que França ou menos importante, não vamos entrar nesse mérito, pelo amor de Deus. Mas vamos falar da nossa pátria. O que está acontecendo? Será que de repente a mídia não está dando mais valor lá fora, justamente para tirar a nossa atenção do que está acontecendo aqui dentro, com esse governo corrupto, com esse bando de safado, com esse bando de hipócrita, calhorda, que só pensa no bolso deles, que fala em socialismo, que fala em, sei lá, mais o comunismo. Que porcaria é essa? É um socialismo que eles pensam no bolso deles. Eu acho que tem muito mais capitalista pensando no social do que esse bando de vagabundo que está no poder. A senhora excelentíssima presidente da República, Dilma Rousseff, para mim não passa de um lixo. A senhora é um lixo. Dentre tantas coisas que a senhora não faz, eu vou falar uma coisa que a senhora fez. E eu pensei que fosse brincadeira, mas não é. Acabei de abrir a rede social, dentre tantas coisas, tantas desgraças, estou eu a ler algumas notícias, que, diga-se de passagem, muita coisa não é informada para nós brasileiros, porque a mídia está sendo literalmente, auditada. Os direitos de imprensa não existem. E aquelas que falam o que o governo quer. Mas como você sabe disso? Eu sei disso porque eu trabalhei por um período aí de 6 anos numa das melhores televisões do Brasil, na Rede e TV Cultura, e ainda tenho muitos amigos lá e bons amigos. Então o governo é hipócrita, é um lixo. É lógico que a gente não pode generalizar, porque são seres humanos, existem bons, existem maus. Mas por que a minha indignação? Dentre tantas coisas que estamos a vivenciar, essa hipocrisia, tanta loucura, mas o que me deixa indignado é o seguinte: ontem eu vi em uma emissora de televisão, na Rede Bandeirantes, no programa CQC, que normalmente eu não assisto, porém ontem me deu na veneta e falei, vou assistir, e gostaria até de parabenizar o programa, porque teve um cunho jornalístico de grande valia, falando de Mariana, falando Brasil, Minas Gerais. O que acontece lá? Segundo a Rede Bandeirantes, segundo o jornalista, foi detectado que as águas lá já não são mais
potáveis, alto índice químico de chumbo, entre tantas outras variáveis. Ok, aí eu pergunto, essa multinacional que fez a barragem, quem tem 49%? Vale, ok. A Vale é de quem? Ok, tudo bem. Pô, vamos pensar. O que a Dilma está fazendo? Nada. O que o governo está fazendo? Nada. Por que não manda as nossas forças armadas, o exército brasileiro, por que não manda lá para auxiliar, para tirar aquilo de lá, para de repente a engenharia do exército, da força aérea, de quem for, fazer poço artesiano, não lá, mas próximo, que não tenha problema no terreno? Por que ninguém está buscando uma solução? Fala assim, culpado, mas ninguém vai atrás dos culpados. Veja bem, não sou operador de direito e nem quero causar polêmica, mas vamos refletir. Olha só, existe uma lei que foi sancionada por volta de 1990, se eu não estou equivocado, e essa lei, dentre tantas, fala sobre o fundo de garantia. E numa cláusula lá, se assim eu posso dizer cláusula, ou enfim, decreto, inciso, não sei a forma correta, diz que o trabalhador pode sacar seu fundo de garantia quando acontece uma catástrofe desse nível, quando acontece um problema desse nível, justamente para ele se recompor, para ele poder dar sustentabilidade para a família dele, para ele poder dar o melhor. Então ele pode sacar o fundo de garantia. Ok, eu não estou falando que o trabalhador tem obrigação, porque a obrigação é do governo, a obrigação é da empresa. Ok, mas até lá, a gente sabe que nossa, a justiça é bem lenta, né? É uma coisa assim, meio retardada, né? É uma coisa... pro inferno, aqui no Brasil nada funciona, ainda mais com esse bando de calhorda aí, né? Senhora Dilma Rousseff. Então o que acontece? Olha só, eu estava na rede social e vi um post, falei, não, será que é verdade? Será que não é? E foi aí que eu constatei sobre essa lei. Puxa, bacana essa lei, legal. Só que o que a nossa presidente fez? No dia 13 de novembro de 2015, detalhe, hoje é dia 17, terça-feira, dia 13 foi sexta-feira, na sexta-feira ela sanciona uma lei que já entrou em vigor no próprio dia, que ela diz o seguinte, eu vou ler para vocês, eu vou até tirar aqui, ó, parágrafo único, para fins do disposto no inciso 16 do caput do artigo 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 90, considera-se também como natural o desastre decorrente do rompimento ou colapso de barragens que ocasione movimento de massa com danos à unidade residencial. Natural. Então, quer dizer, a nossa presidente falou, em poucas palavras, que o que aconteceu lá foi um acidente natural. Oh, meu Deus, quanta hipocrisia, né? Eu só não vou xingar a senhora, porque primeiro pode ter crianças aqui vendo esse vídeo. Segundo, porque minha mãe me deu uma educação que eu não posso ofender nenhum tipo de animal. Porque se eu chamar a senhora de algum animal, por exemplo, tem um animal sagrado na Índia. Se eu chamar a senhora por esse nome, eu estou ofendendo ao animal que é sagrado na Índia. E a senhora não tem nada de sagrado. Sabe por quê, dona Dilma? E bando de corja, de safado. Eu quero saber o seguinte, se fosse a sua casa, se fosse a casa de algum deputado, se fosse a casa de algum senador, que tivesse naquele vilarejo, naquele lugar humilde, naquele lugar simples, se fosse até a casa do próprio prefeito de Mariana, se iria ficar assim. Eu gostaria imensamente de saber isso, bando de hipócrita. Vocês falam em socialismo, comunismo, que paizinho a gente vive. Capitalismo do nosso país é muito mais social do que a senhora. A senhora só coloca dinheiro no seu bolso, a senhora é sua corja, um bando de safado.
Infelizmente, eu não sei mais o que fazer. A gente não sabe o que fazer. Já pediu impeachment, já fez um negócio. Pelo amor de Deus, eu não estou pedindo guerra, mas todo país de primeiro mundo só vira primeiro mundo depois de uma revolução. Mas a senhora precisaria sair daí, sabe como? Chutada. Meter uma bica na senhora, mas meter uma bica gostoso na senhora. E nessa bando de safado que está com a senhora. Porque a minha pergunta é: a família daquele cidadão que paga os impostos, que foi aterrada, cheia de terra, perdeu casa, perdeu carro, perdeu todo o patrimônio, o que a senhora vai fazer? Já fez, né, senhora presidente? A senhora faz um decreto que ele não pode sacar o fundo de garantia, mas é até compreensível, né? Onde está o dinheiro do fundo de garantia? Aonde está o dinheiro do INSS? A senhora pode falar? Gente, todo mundo já sabe da roubalheira que está acontecendo, todo mundo está vendo o que está acontecendo. Até quando a gente vai aguentar isso? Pelo amor de Deus. Estão fazendo a gente de trouxa, de palhaço, essa corja, esse bando. Desculpa estar falando tudo isso, eu precisava desabafar, eu não aguento mais. Vendo vídeos de pessoas nos Estados Unidos, nos dando apoio e falando: meu, graças a Deus eu não estou no Brasil, eu amo a minha pátria, eu fiz um juramento de proteger essa pátria, eu fiz o meu serviço militar obrigatório. Eu acho inadmissível uma corja dessa fazer o que está fazendo com o nosso país. Isso é inadmissível. Você vê pai de família com criança, toda a família passando fome, passando necessidade, o maior índice de desemprego. São microempresas e médioempresas falindo, fechando as portas. Por quê? Por causa dessa corja. É o dólar a R$4 por causa dessa corja. É o governo fechando escola, é o governo fechando hospital, é o governo, ou seja, não dá educação, não dá saúde, não dá segurança. Quem está comandando é a bandidagem. É lógico que é a bandidagem, eles fazem parte do meio. Veja bem, eu não estou falando de partido não, eu não faço parte de nenhum partido, eu estou falando da minha opinião. Senhora Dilma Rousseff, pede para sair, pelo amor de Deus. Senhor Lula, sabe os 9 dedos que o senhor tem? Perde do mesmo jeito que o senhor perdeu. Safado. Seu safado. Dilma, safada. Ordinária. Que só pensa em você. Cadê o social? Pelo menos vamos ajudar aquelas pessoas. Manda o exército para lá, manda as forças armadas para lá, para ajudar no garimpo, para ajudar no resgate. Poxa, a gente podia fazer poço artesiano, não lá, porque a multinacional que a senhora está tampando os olhos, e toda essa corja de político aí, porque está ganhando um cascalhinho por fora, está ganhando um cascalhinho sim, bando de safado. O próprio prefeito de Mariana falou: poxa, 80% da renda do município vem das mineradoras. Não fui eu que falei, foi o prefeito de Mariana em rede nacional, na Rede Bandeirantes, no programa CQC. Até quando a gente vai aturar isso? Sua safada. Hipócrita, todos os políticos são hipócritas. Cadê que eu não vejo um político se mobilizando para ajudar os nossos irmãos lá de Mariana, para viabilizar o processo? Ah não, olha, nós vamos estar a levantar a culpabilidade. Nossa, todo mundo fala bonito, né? Vão levantar quem são os culpados, e até lá, nós bem sabemos que a nossa justiça ela é morosa, porque o processo é moroso, lento. Até quando isso vai? Até quando? Não dá mais essa hipocrisia, essa corja. Dilma, me responde. Não vou chamar a senhora de presidente não, porque para mim, eu não te elegi. Então para mim a senhora não é nada, é um lixo, é um velho. A senhora e sua corja. Mas me responde,
se a casa da sua filha, aquela filha lá que a senhora dá mesadinha, beleza? Fosse lá, ia ficar assim. Se fosse algum familiar da senhora, ia ficar assim. Se tivesse alguém da corriola lá, ia ficar assim. Se fosse aquele catador de bolo fecal, deixa eu ver, filho do Lula, ele era catador de bolo fecal, né? E agora é milionário. Como o Lula diz, ele é um homem muito inteligente. Quantos pais de família não são inteligentes e ganham salário mínimo? Por quê? Porque um cara que está na cadeia vale mais do que um trabalhador. Porque o cara que está na cadeia ganha mais do que um trabalhador que ganha um salário mínimo. Olha, a senhora não sabe a vontade que eu tenho de falar palavras à altura da sua qualificação. Mas aí eu paro para pensar na educação que eu recebi. E ofender a senhora seria pouco, e mesmo porque não seria ofensa. Por exemplo, na Índia existe um animal sagrado. Se eu chamasse a senhora por esse nome, aqui no Brasil até tem uma conotação maldosa, mas na Índia é sagrado. Tadinho do animal. O que o animal tem a ver com isso? Porque a senhora é menos do que qualquer animal. Se eu chamar a senhora de cobra, eu tenho dó da cobra, porque é capaz da cobra cometer suicídio com o próprio veneno. Engraçado, né? Se eu chamar uma cobra de Dilma, é capaz de ela se matar. Gente, me desculpa, eu precisava falar, eu não aguento mais ver essa situação. Os nossos irmãozinhos estão precisando de ajuda. Vamos nos mobilizar. Já que esse governo de lixo não faz nada, vamos nos organizar. Primeiro, para tirar esse bando de calhorda daí. Segundo, vamos ajudar quem precisa. Trate as pessoas como gostaria de ser tratado, com respeito, com educação. Vamos lutar pelo que é nosso de direito, saúde, educação, segurança. Pelo amor de Deus. Eu sei que alguns vão curtir, outros não vão curtir. Também não estou aqui para agradar todo mundo. Nem Jesus Cristo agradou, eu não estou nem aí. Mas eu precisava expor. E dependendo como for, vai ter mais vídeo aí. Eu vou começar a metralhar, porque eu não aguento mais. Alguém tem que fazer alguma coisa. Vamos deixar de falar. Vamos pôr em prática. Vamos agir. Pelo amor de Deus, não estou falando de violência não, mas vamos nos mobilizar cada vez mais. Existem alguns grupos aí, né, revoltados online, entre outros que eu sempre estou acompanhando. Eles querem o melhor para o nosso país, eles estão lá, eles estão lutando. Vamos fazer a nossa parte. Não adianta sair do nosso país e ir para outro país não, vamos fazer a nossa parte. O pessoal de Mariana depende da gente. O pessoal do Nordeste depende da gente, do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste. Brasil é território nosso, não vamos deixar piorar. Depois disso, pior que tá, não fica. São mais de 140 homicídios por dia. E depois vem falar que o Brasil não tem guerra. Quer dizer, são N coisas que se eu for falar aqui eu vou ficar 30 minutos. Me perdoem pela extensão. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fui.